Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva deste sábado, 3 de dezembro. Estamos aí iniciando o último mês desse ano de 2022. Estamos na primeira semana do Advento. Liturgicamente falando, já estamos na primeira semana do ano, né? Já iniciando um novo tempo litúrgico. Estamos no tempo do Advento, a primeira semana do Advento, onde estamos aí nesse tempo favorável de espera para o nascimento do menino Jesus. É um tempo de prepararmos, né, nos preparar para a chegada do menino Jesus. Nesse tempo, vemos presépios sendo montados, casas sendo enfeitadas. Isso tudo é válido. Mas ainda mais devemos preparar o nosso coração. Montar o presépio no nosso coração para o nascimento de Jesus. E durante essas semanas que vamos aí meditando a preparação, né? A liturgia nos leva a meditar a preparação para a chegada do Senhor. Onde os profetas vão anunciando durante essas semanas, anunciando que virá o Messias, anunciando a promessa de uma encarnação. E aí então celebraremos o nascimento de Jesus no Natal. E devemos então, durante todo esse tempo, ter o nosso coração preparado para a sua chegada, ter o nosso coração voltado para o nascimento do Senhor e deixar que Ele possa nascer na nossa vida, nascer no nosso coração. Durante esse tempo, vamos nos recolhendo, vamos meditando a nossa vida, meditando qual a melhor maneira de poder nos preparar, né? O que deve ser preparado na terra do nosso coração. Assim como um agricultor prepara a terra para o plantio, devemos também preparar o nosso coração para que o Senhor possa nascer na nossa vida, para que possamos permitir que o Senhor possa nascer nas terras do nosso coração. Então, meu irmão, minha irmã, nesse programa de hoje, vamos juntos, não só de hoje, mas ao longo desse tempo, vamos juntos meditar aquilo que o Senhor nos fala através das liturgias e assim preparando, deixar que esta palavra venha preparar o nosso coração para o nascimento daquele que dá a nós a vida, que nos dá a capacidade de vivermos e principalmente a vida eterna. Então seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube Missão Maria de Nazaré. E vamos juntos hoje, fechando esta semana, vamos juntos deixar que a palavra do Senhor possa entrar no nosso coração. E para iniciarmos bem este ano litúrgico, neste novo ano litúrgico, na presença do Senhor, vamos deixar que o Senhor esteja no nosso coração. A melhor maneira de nos preparar para o seu nascimento é deixar que Ele esteja desde já no nosso coração, que Ele mesmo venha nos preparar para esse tempo, nos preparar para que Ele mesmo possa nascer no nosso coração. Ninguém conhece melhor o nosso coração do que o próprio Cristo. Ninguém. Até mais do que a nós mesmos, o Cristo conhece bem melhor o nosso coração. Então deixamos que Ele venha preparar o presépio no nosso coração para que Ele possa nascer. E para iniciarmos bem o programa de hoje, vamos pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, para que esta palavra ela seja frutuosa no nosso coração, para que ela possa enraizar, para que ela possa dar frutos no nosso coração, para que ela possa ser uma palavra fértil nas terras do nosso coração.
Então vamos juntos, pela intercessão da Virgem Maria, pedir o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, doce Espírito, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vem na nossa mente, no nosso coração, e sobre todo o nosso ser, trazer esta palavra e enraizá-la no nosso coração, para que seja fértil. Vem sobre a nossa mente, dando-nos a docilidade para entendermos, compreendermos, mergulharmos na Tua palavra, nos Teus ensinamentos. Ó doce Virgem Maria, ensina-nos a ser terra fértil. Ensina-nos, doce Virgem Maria, a estar com o Senhor em Sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Hoje o evangelho a qual vamos meditar é o evangelho de São Mateus, no capítulo 10. Primeiro começa no capítulo 9, no versículo 35 ao versículo 38, e o capítulo 10, versículo 1, versículo 6 e o versículo 8. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho a qual meditamos hoje, especialmente o capítulo 10, é um trecho onde o Senhor ele escolhe os seus discípulos, os seus apóstolos. Primeiro ele escolhe, de 72 discípulos, ele escolhe 12 para serem os seus apóstolos, aqueles que estão mais próximos dele. E é um trecho onde ele dá autoridade a eles e os envia em missão. Só que alguns versículos antes, no capítulo 9, o Senhor primeiro ele olha a multidão, ele olha o seu povo e se compadece daquele povo. Se compadecem porque é um povo que aparenta ser um povo, e ele compara esse povo a ovelhas sem pastor, um povo sem direção, um povo talvez fadigado, um povo cansado. E esse trecho mostra claramente a necessidade que a humanidade tem do Cristo. A necessidade que o povo tem, o quanto o povo é sedento do Cristo, o quanto o povo é sedento de Deus. Isso desde os princípios. E aí aqui nos mostra claramente o quanto somos sedentos de Cristo. Quando nós não estamos junto ao Senhor, quando nós estamos afastados deles, somos também como ovelhas sem pastor, sem direção, sem rumo, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber como fazer. E aí o nosso coração se enche totalmente de frustrações. Quantas realidades
né, devem estar presentes nessa multidão aqui que o Senhor descreve. Né, quantas realidades, talvez duras relações familiares, dificuldades em trabalho, em emprego, talvez até falta de emprego em algumas realidades, enfim. Uma multidão que são como ovelhas sem pastor. Essa é a realidade que se encontra este povo. Mas o Senhor olha e compadece. O Senhor tem compaixão desse povo. E assim Ele olha para nós também com compaixão e com desejo de ser o nosso pastor, de ser aquele que nos conduz, de ser aquele que vai nos dar o direcionamento, que vai nos mostrar o caminho por onde devemos ir, por onde devemos caminhar, qual passo devemos seguir para que não nos deparemos com tantas frustrações. Talvez possamos nos deparar porque o nosso coração é duro, o nosso coração é orgulhoso, mas diante disso saberemos aonde depositar as nossas frustrações, que é no coração do Senhor, que é no coração do pastor. Que nós, enquanto ovelhas, nos deixemos ser conduzidos por este pastor, que quer ser a nossa direção, que quer ser aquele que nos conduz, aquele que nos mostra o caminho. Vamos para um breve intervalo e na sequência daremos continuidade ao programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva deste sábado, 3 de dezembro de 2022. Estamos na primeira semana, né, no tempo normal, neste calendário, né, que costumamos seguir. Estamos na primeira semana do último mês deste ano de 2022. Mas, liturgicamente falando, né, seguindo o calendário litúrgico, estamos na primeira semana de um novo ano, né, o ano litúrgico ele já se iniciou. E nessas primeiras semanas, né, esse primeiro tempo do ano litúrgico, nós celebramos o tempo do Advento, né, um tempo favorável onde nos preparamos para o nascimento do Senhor. E a melhor maneira de nos prepararmos é mergulharmos nos teus ensinamentos, mergulhar nele próprio, que é a palavra, né? O verbo que se fez carne, né? O verbo que vai se encarnar, que é o que vamos celebrar, é o que vamos viver no Natal, né? O verbo que se encarna, que se fez homem. E a melhor maneira de nos prepararmos é
meditando a sua palavra, estando em comunhão com a sua palavra. E no evangelho de hoje, né, no capítulo 9 e alguns versículos do capítulo 10, meditamos Jesus que olha a sua multidão e se compadece, porque as vê como ovelhas sem pastor. Assim também ele olha para nós. Quando nos encontramos como ovelhas sem pastores, estamos afastados do Senhor, não temos Ele no centro da nossa vida, o Senhor também olha para nós e compadece de nós. E aí, diante da realidade de cada um, diante seja lá o que for que faz, né, o que faz as pessoas se afastarem do Senhor, né, as suas realidades de pecado, seja qual for, mas o Senhor, Ele olha e compadece. E aí ele vê uma multidão, né, são muitas pessoas que ele vê. E aí ele, de uma certa forma, ele já indica aos seus discípulos qual é a missão, né, qual é a sua missão que ele quer deixar para os seus discípulos. E aí ele olha e diz que a messe é grande, que devemos pedir ao dono da messe operários, né, que envie operários, pois é uma multidão gigantesca, sedenta do Senhor. E precisa-se desses apóstolos para serem anunciadores, para serem aqueles que levam aquilo que sacia a sede desse povo. E aí, do meio dos 72 discípulos, ele escolhe 12, né, para dar missões a eles. E assim ele dá aquilo que o próprio Cristo fazia, aquilo que ele mesmo fazia, aquilo que ele fez e mostrou para os seus discípulos, aí ele dá a eles a capacidade de fazer o mesmo, né? Porque assim ele diz no Evangelho que os deu autoridade, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. E Jesus até então ele já havia feito isso, expulsado demônios, já havia curado enfermidades, curado doenças, curado paralíticos. Então ele dá esse poder aos 12 apóstolos, aqueles que vão dar continuidade, né, e que deram continuidade a essa missão de evangelização do Senhor, a essa missão de ir às multidões sedentas e levar o Cristo. E assim ele faz. Escolhe os seus apóstolos, dá autoridade, dá poder a eles, e aí dá instruções. Ide e anunciai que o reino de Deus está próximo. É interessante que primeiro ele olha aquela multidão sedenta, e olhando aquela multidão ele já sabe, né, o que faz esse povo ser sedento. Independentemente de qual for a realidade que cada um enfrenta, aquilo que faz o coração humano ser sedento é uma coisa só: a falta do Cristo, a ausência do Cristo. E aí ele dá ênfase, né? Primeiro, a primeira instrução que ele dá aos seus apóstolos: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. A primeira coisa que ele ordena aos seus apóstolos para anunciar é que a salvação está próxima. É que a salvação será possível. O Cristo se encarnou, morreu na cruz, ressuscitou para que as portas dos céus fossem abertas para a humanidade. E aí ele ordena aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e de anunciar que está próximo a abertura da porta dos céus para este povo sedento mergulhar na fonte que sacia, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus, e isso face a face com a própria fonte, que é o próprio Deus.
face a face com o próprio Cristo. Essa é a primeira instrução que ele dá aos seus apóstolos, que ele dá aos seus discípulos. E aí, em seguida, dá outras, como eu já havia dado o poder de fazer, dá outras instruções. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Então, ou seja, a primeira missão dos apóstolos é anunciar o reino dos céus, é anunciar a salvação, que a salvação vai acontecer. Essa foi a primeira instrução. E aí, em seguida, curar os leprosos, curar os paralíticos. Em seguida, milagres poderão acontecer pelo poder que foi instituído aos apóstolos. Pelo poder que o próprio Cristo deu a eles. Aquilo que o próprio Cristo fazia, ele deu aos seus apóstolos e deu à sua igreja. Deu à sua igreja. Os apóstolos que foram aqueles que deram continuidade. Jesus instituiu a igreja e através dos seus apóstolos foi dando continuidade. E chega até nós. Hoje nós somos esses apóstolos escolhidos, chamados pelo Senhor, e diante as ovelhas da casa de Israel, e de as multidões sedentas. O Senhor nos chama a essa missão de anunciar o evangelho do Senhor, de anunciar o seu evangelho. Nos dá esta missão de darmos continuidade àquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor ensinou aos seus apóstolos. Devemos anunciar que a salvação está próxima de se encarnar, está próxima de nascer. E é possível nascer no nosso coração, basta nós permitirmos, mas para isso é preciso saberem que é possível. É preciso que seja anunciado que é possível esta encarnação. Por isso devemos dar continuidade, com seriedade, dedicação, sacrifício a esta missão que o Senhor também nos ensina, que o Senhor também nos chama. E hoje nós celebramos a memória de um grande santo, que é um padroeiro universal das missões. Um desses escolhidos pelo Senhor a ser anunciador do reino do Senhor. Celebramos a memória de São Francisco Xavier, também padroeiro universal das missões. Ele que evangelizou na Índia, na China, no Japão. E alguns relatos dizem que se colocássemos em uma linha reta todos os lugares, todas as suas viagens que ele foi anunciar, daria para dar 3 voltas ao mundo. Ou seja, uma vida totalmente dedicada desde o seu período de conversão, né, juntamente a Inácio de Loyola, que foi um dos contribuintes para a sua conversão. Estudaram junto no Colégio de Santa Bárbara. E assim, através das suas orações, da sua intercessão, então o Cristo adentra o coração de São Francisco Xavier. E tomado por esse amor imenso, tem no seu coração o desejo de levar este Cristo também a muitas pessoas, a inúmeras pessoas. Foi um apóstolo dedicado no sacrifício, no amor, na intensidade. E a sua missão levou com seriedade, né, nesta vida, anunciando o Cristo, anunciando este Cristo que se encarna e que é a fonte para saciar multidões sedentas. Assim, ele foi anunciando. Beatificado em 1619 por Paulo V e canonizado em 1622 por Gregório XV. Um grande santo que temos como exemplo para também nos inspirarmos e sermos apóstolos que anunciam a Cristo, que anunciam o Senhor. Peçamos hoje
a intercessão deste grande santo, para sermos também este povo que olha as multidões sedentas e que também possamos deixar o nosso coração compadecer por estas multidões sedentas e anunciar: o reino dos céus está próximo, a salvação é possível. Anunciar o Cristo, que é a fonte da vida, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é aquele que transforma a nossa vida, que transforma o nosso coração. Que Deus abençoe você e a sua família, que você viva bem esse tempo de preparação e que o Cristo possa nascer na sua vida, no seu coração. Deus abençoe você e até o próximo programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou aqui me dirigindo a você para estender a nossa mão nesse final de ano. Nós vamos fazer uma campanha de ajuda ao lar dos idosos, é uma campanha de Natal, pedindo a colaboração de pessoas de boa vontade que possam ajudar com qualquer valor o lar dos idosos. Mas tem uma campanha especial que é se tornar um amigo do lar, que é você contribuir mensalmente com o lar com qualquer valor que você puder e quiser contribuir. Então entre em contato conosco no nosso telefone 3212-6700 e faça a sua boa ação de Natal, sua boa ação de fim de ano. O lar precisa de você. São 50 idosos que necessitam de muitos cuidados e só aquilo que a gente tem como renda mensal não paga todas as despesas. E é uma obra relevante, uma obra que faz um bem muito grande a esses idosos. E você pode ajudar. Um pouquinho de cada um faz a grande providência que Deus quer fazer para o lar dos idosos. Então, estendemos a mão a você neste Natal, nesse fim de ano, para que você possa nos ajudar agora com uma ajuda e se tornar um amigo do lar, dando uma ajuda mensal. Deus te abençoe, Deus te recompense. Um grande abraço.